Bom dia, nós vamos falar um pouco sobre sinal de pontuação, mas não só sobre os sinais de pontuação. Por exemplo, o ponto de interrogação serve para fazer perguntas, o ponto de exclamação é para indicar surpresas. Nós vamos falar um pouco sobre o sentido que esses esses sinais de pontuação têm num texto. E que o seu sentido depende de um contexto. Eu nunca posso analisar a frase solta. Tá? Aliás, isso acontece muito, infelizmente, no jornalismo brasileiro. Se colocam frases soltas para dar interpretações para prejudicar alguém. Eles fazem muito isso. Então, vejam como o contexto é importante. Então, assim, os sinais de pontuação são recursos de linguagem empregados na língua escrita e desempenham a função de demarcadores de unidades e de sinalizadores de limites de estruturas sintáticas nos textos escritos. Tá? O que está escrito aqui? Está dizendo que na linguagem escrita nós precisamos da pontuação. Por quê? Para justamente desempenhar a função de demarcar o fim de uma frase, uma pausa, e essa pausa pode gerar expectativa, suspense e assim por diante. Então, é importantíssimo a utilização correta, né, da pontuação. Assim, os sinais de pontuação cumprem o papel dos recursos que utilizamos na fala para darmos ritmo, entonação e pausas, e indicarmos os limites sintáticos e unidades de sentido. Por exemplo, eu jamais posso utilizar a vírgula para separar o sujeito do predicado de uma oração. Entende? Então, se eu for separar, por exemplo, nós já vimos questões na última aula de onde aparece um vocativo, né? João, vírgula. O Marcelo perdeu a prova. De quem eu estou falando? Eu estou falando do Marcelo, mas eu chamei o João. O João não é o sujeito. Até porque, se ele fosse, ele não poderia ser separado por vírgula, entende? Então, é importante saber utilizar. Como na fala, temos o contato direto com nossos interlocutores. E contamos também com nossos gestos, para tentar deixar claro aquilo que queremos dizer. Na escrita, porém, são os sinais de pontuação que garantem a coesão e a coerência. Né? A coesão é a ligação de uma frase para outra, de um período para o outro, e a coerência é que tudo deve fazer sentido. Né? Então, essa coesão e essa coerência interna dos textos, bem como os efeitos de sentido e dos enunciados. Porque como a gente está comunicando alguma coisa para alguém, na fala, na oralidade, nós utilizamos perfeitamente a pontuação, as pausas, a expressão. Agora, na linguagem escrita, já fica um pouco mais difícil. Por isso é importante a leitura. Eu vou sempre bater nessa tecla. É importante ler constantemente, tá? No mínimo um livro por mês. É importantíssimo esse tipo de hábito. As pessoas ficam presas a determinadas, por exemplo, a séries e filmes. É interessantíssimo assistir séries e filmes, principalmente boas, né? Séries e filmes bons. Contudo, a leitura e a escrita é o que vão fazer com que você tenha habilidade, inclusive de interpretação, tá? E de informação. A pessoa que lê e escreve, ela vai conseguir informar melhor, né, as coisas que ela vai comunicar. Então, os sinais de pontuação, nós vamos fazer uma explicação básica. Tá? O ponto indica o final de uma frase declarativa. Né? Gosto de sorvete de goiaba. Beleza. Ele separa períodos. O que são períodos? São orações, são frases. Fica mais um tempo, ainda é cedo. Então, o ponto separa períodos, tá? Para eu poder dar ênfase ao que eu estou dizendo. Fica mais um tempo, ainda é cedo. Olha só, olha a pausa que esse ponto deu para separar esses dois períodos. São duas informações, tá? Abreviar palavras, né? Avenida, Vossa Excelência, página, doutor. Então, o ponto tem essas funções básicas.
Mas aqui, ó, nessa parte aqui, separar períodos, fica claro que quando eu ponho um ponto aqui, eu consigo dar mais ênfase a cada uma dessas informações. Tá? Por exemplo, vou falar para o Pedro. Pô, Pedro, fica mais um tempo aí. Ponto. Ainda é cedo, cara. Ponto. Né? Aí se eu quiser dar mais informações, eu vou criar um novo período. 2 pontos. A gente já falou sobre isso, né? Ele indica a fala de personagens. Por exemplo, o aluno respondeu 2 pontos. Né? Vai introduzir a fala da personagem. Aí eu coloco aqui, parta agora. Né? Aí aqui, tá vendo o ponto de exclamação? Por que esse ponto de exclamação? Porque ele está dando uma ordem, né? Ele está sendo enfático, está dando ênfase ao que ele está dizendo. Reticências, indicar dúvidas ou hesitação, né? Sabe, andei pensando em uma coisa, mas não é nada demais, né? Então eu vou usar essa pausa aqui com as reticências para hesitar, ou para interromper uma frase incompleta sintaticamente, ou para indicar continuidade. A gente já falou sobre as reticências anteriormente. Então, quem sabe se tentar mais tarde, né? Interrompeu a frase, né? Ela não está completa. Então, eu uso reticências. São ferramentas importantes para quem vai escrever, tá? Principalmente nós que vamos fazer agora um relato de viagem escrito, isso é importante. Ponto de exclamação, nós já falamos bastante disso, mas são informações que não cansam e são sempre importantes, né? Final de frases imperativas, cale-se, né? Após interjeição, ufa, que alívio, né? Considerando que as interjeições expressam reações, né? Ai, que alívio, oi, opa, legal, joia, né? A exclamação, ela sempre vai indicar emoção, uma expressão do indivíduo, né? Por exemplo, que pena, que dó, que sofrimento, ou que alegria, né? São coisas interessantes. Pontos de interrogação. Nós usamos para perguntas diretas ou indiretas, a gente já falou sobre isso, né? Quantos anos você tem? Às vezes aparece com o ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Olha só. Não brinca, é sério? Por que é sério que eu botei? Eu estou fazendo uma pergunta, mas eu também estou indicando uma surpresa. Então eu coloco os 2 pontos juntos. Ó, se eu coloco o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, eu estou surpreso e em dúvida. Né? Eu estou criando uma dúvida com ponto de interrogação e uma surpresa com ponto de exclamação. Essa ferramenta é importantíssima na escrita. Né? Porque quando a gente fala, fica claro, né? Não brinca, sério? Ó, sério? Aí tu já colocou essa expressão de surpresa e de dúvida ao mesmo tempo. Mas na escrita, você precisa colocar esses pontos juntos. A vírgula é importantíssima, tá? Porque de todos os sinais de pontuação, a vírgula é aquele que desempenha o maior número de funções. Ela é utilizada para marcar uma pausa do enunciado e tem a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados, apesar de participarem da mesma frase ou oração, não formam uma unidade sintática. Né? Por exemplo, se eu colocar aqui João, de novo João, vamos botar Yasmin, vírgula. A Lara pediu um lápis emprestado para Nicole. Né? Eu separei por vírgula ali o aposto, eu já não posso separar o aposto vocativo, eu já não posso separar o sujeito do predicado, né? Porque a Lara foi quem pediu para Nicole. Né? Não posso separar, mas eu posso depois, por exemplo, separar, colocar um adjunto nominal, que nós vamos aprender o ano que vem, e botar uma virgulazinha. Posso. Né? Uma característica, que é um aposto. Posso. Nós vamos aprender também o ano que vem. Então, essa parte é a parte sintática. Por outro lado, quando há uma relação sintática entre termos da oração, não se pode separá-los por meio de vírgula, né? É aquela questão, não separa nunca o sujeito do predicado. Tá? E aqui vem a informação mais importante antes da nossa leitura e do trabalho, né, em conjuntos de interpretação, que a pontuação da linguagem funciona como uma espécie de sinalização.
guiando e organizando o texto a ser lido. Como num trânsito, os sinais apontam onde deve haver pausas ou o que chama a atenção. Né? Nos sinais de trânsito, eu tenho a placa de pare, tenho a placa de vá com cuidado, tem a placa de estacione, tem a placa de não estacione, tem a placa de não pare nem estacione. Tem vários sinais de trânsito, assim como tem vários sinais de pontuação, para chamar a atenção e para indicar onde a gente deve dar pausas. A pontuação é super importante. O texto mal pontuado se torna ininteligível, ou seja, você não consegue entender, não consegue ler. Não é possível compreender as ideias de um texto mal pontuado. Beleza? Então, agora nós vamos fazer a nossa leitura para que a gente faça uma interpretação, tá? Romeu e Dalila. Vamos à leitura. Vocês podem começar. Tá bom. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, desilusão. Olhar de apatia, tédio, solidão. Sorte, pensei que fosse conjuntivite. Ai, que engraçado. Então aqui nós vamos ter uma questão, né? No livro tem uma pergunta que ela nos faz a seguinte pergunta, né? Aqui. No terceiro quadrinho, os pontos de exclamação reforçam a ideia de quê? Que ideia reforçam? De comoção, de contentamento, de desinteresse, de surpresa? Que ideia tem aqui? Né? Que ideia vocês acham que tem? Hã? Ali, No terceiro quadrinho, esse ponto, vamos de novo para a pergunta ali. No terceiro quadrinho, os pontos de exclamação reforçam a ideia de quê? Aí no livro tem comoção, contentamento, desinteresse, surpresa. Porque tem sorte, tem ponto de exclamação. Pensei que fosse conjuntivite. Não sei, acho que talvez fosse surpresa. Será? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu acho que é comoção. Comoção? Comoção é sofrimento, né? Olha Eu só. pra mim seria contentamento ou desinteresse. Tá. Então vamos tentar aqui, ó. O maior equívoco que podemos cometer é desconsiderar o contexto e olhar apenas para a frase em que o sinal de pontuação foi usado. Aprendemos que o ponto de exclamação é usado para expressar admiração, surpresa, comoção ou contentamento. No entanto, ao considerar o contexto da história, você perceberá que a expressão do marido não evidencia nenhum desses sentimentos. Ao contrário, expressa desânimo, tédio e desinteresse. Vamos voltar para o texto lá. Que olhar é esse, Dalila? Aí ela responde, olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão. O que ela está fazendo aqui? Ela está reclamando para o marido que ela é triste, que ela está magoada, que ela está desiludida, que ela está sozinha. Cara, olha, ela está reclamando para o marido que está junto dela, que ela está sozinha. Vocês conseguem compreender isso? E o que ele responde? Ah, que sorte, né? Pensei que fosse conjuntivite. Ou seja, ele não está nem aí para a solidão dela. Ele está totalmente desinteressado. Ele está totalmente, sabe? Ele não quer saber se ela está. Ele estava preocupado se ela tivesse com conjuntivite, que aí ele poderia pegar. Consegue perceber isso? Então, o que acontece? Ele está desinteressado. Por que eu cheguei nessa conclusão? Olhando todo o texto. Se eu olho só essa parte aqui, sorte, pensei que fosse conjuntivite, né? Só que sorte, pensei que fosse conjuntivite. Se eu ler só isso, dando a ênfase para a pontuação, sorte, pensei que fosse conjuntivite. Eu estou preocupado, né? Mas aqui, quando eu vejo todo esse contexto, eu vejo que ela reclamou da vida e ele não se preocupou nem um pouco. Consegue entender isso? Consegue? Sim. Sim. Sim.
Então, o que esse exercício nos ensina, essa atividade? Que é impossível eu interpretar corretamente um enunciado sem olhar o contexto, ok? Por isso eu fiz aquela crítica no começo lá, né? Hoje, os jornalistas fazem muito isso. Eles pegam uma frase solta, né? Fora do contexto e acusam alguém, entende? Fazem muito isso. E isso está errado. Isso é má intenção, né? Do locutor, de quem está informando, né? Agora vamos continuar aqui, né, com a prática de escrita, onde nós vamos trabalhar as sinopses na página 14. A sinopse é um resumo, um breve relato sobre uma determinada história, né? Antes de ler um livro, antes de ver um filme, a gente pode olhar a sinopse, né? Vocês já fizeram isso? Para ver se interessa, se dá vontade de ler, já fizeram isso? Eu faço sempre, né? Então aqui eu tenho duas sinopses. A primeira sinopse, quem vai ler vai ser o Gabriel. A história real vivida pela escritora estadunidense Cheryl Strayed, em 1948, aos 22 anos após a morte da mãe e outras situações difíceis que a levaram a um profundo desânimo. A jovem parte sozinha para uma viagem. Ela percorreu quase 2.000 quilômetros, se deparando com animais selvagens, enfrentando o cansaço, passando calor e frio, por vezes fome e sede. Obrigado. A outra sinopse. Durante 180 dias, entre 2012 e 2013, o paulistano Guilherme Cavallari, 1962, percorreu de bicicleta, sozinho, a extensão de Patagônia e da Terra do Fogo. Na obra, revela encontros e convívios inusitados, obstáculos físicos e psicológicos, aprendizados e questionamentos pessoais. Obrigado pela leitura. De acordo com as sinopses, né, que foram essas duas leituras que fizemos, com que finalidade as viagens relatadas nos livros acima foram feitas? Aí tem lá no livro as opções, né? Fazer amigos em diferentes cidades, enfrentar desafios impostos pela vida e natureza, relaxar em tranquilidade, conhecer pontos turísticos famosos, trocar experiências com pessoas de outras culturas, observar o comportamento de animais selvagens, ajudar pessoas em situações difíceis. Qual é a resposta correta? Qual foi a finalidade dessas viagens deles? Lendo as sinopses, tá? Qual foi? Enfrentar desafios impostos pela vida em natureza. Tá claro isso, né? Porque, assim, tanto o Guilherme Cavallari quanto a Cheryl Strayed, sei lá como pronuncia o nome da coitadinha da moça, foram para uma situação onde eles procuraram essa situação difícil, eles procuraram essa situação de desafios, né? Eles fizeram viagens e relataram essas viagens, escreveram livros que são relatos de viagens. Então, o objetivo deles era justamente esse, enfrentar desafios impostos pela vida e natureza. Né? Aquela coisa do homem da cidade que está estressado com a sua vida, com o seu cotidiano, e ele quer um desafio maior, né? Que é a vida fora, né, da cidade, uma vida de desafios que só a natureza pode proporcionar. Né? Afinal de contas, não é fácil tu ficar no frio, no calor, com fome. Às vezes tu pode lidar com animais selvagens e assim por diante. Ok, então agora eu quero que vocês façam as atividades da página 15, 16, 17 e 18 até a questão 10, ok? Tá bom.